Boa noite, amigos. Terminou em alta aqui o nosso Conexão. Muito legal, né? Os gauchinhos animando aí o início do Grenal musical, né? O Grenal da cantoria. Vamos ver no domingo, né? Reina grande expectativa. Teremos um grande clássico Grenal. O Grenal, ele é cercado sempre de muita motivação, de muita expectativa, de ser um jogo diferente. E, às vezes, aquele slogan que eu tinha no preliminar da Rádio Guaíba, o melhor da festa é esperar por ela. Porque depois, na maior parte do enfrentamento, ele é feio, truncado. Esse ano mesmo nós tivemos, em 2000, grenais feios. Grenais de 1-0, de 0-0. 2020, né? De 2020, o que eu falei? 2000 já 2020, não, 2000, bom, de lá para cá, já cumpri quase todos. Olha que 2020, então essa pandemia aí está me deixando louco. De 2020 tivemos vários grenais aí de enfrentamento muito pobre, né? Vamos ver se teremos um grenal por cima. O Grêmio é o representante gaúcho numa decisão já estabelecida contra o Palmeiras da Copa do Brasil. E o Inter busca um título depois de 42 anos, no ano em que menos se apostaria que ele fosse buscar o título. Lá no começo, não. Arrancou bem e tal, mas depois foi fazendo assim já com o Cudê. E aí na estreia do Abel, aquele susto, perdeu 3 ou 4 na sequência, né? Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Santos, empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para o Boca, perdeu para o América. E todo mundo desdenhando do Abelão, até faltando com a educação e tal, né? Quase houve aqui um linchamento do Abel, né? Ainda bem que eu não entro nessas canoas furadas aí. E agora teremos um Grenal que promete ser mais interessante do que os outros. Até porque o Inter deve entrar menos borrado do que entrou naquele segundo da Libertadores da América, que nem fraldão resolvia a questão do Inter. Entrou com Jussa, entrou com Zé Gabriel na zaga, um negócio assim louco, né? Musto na meia cancha, cruz credo. E aí o Grêmio, que não perde a 11, só na era Cudê, ganhou 4 e empatou 2. Então, o filho do Renato foi embora, agora é Renato versus Abel. Vamos ver como é que vai ser no próximo domingo, 4 da tarde. O fator local tem um relativo peso, agora menor, né? Porque se fosse casa cheia e o Inter em alta, seria jogo de alto risco para o Grêmio, né? Agora, no enfrentamento sem torcida, o Grêmio, que nos últimos grenais tem prevalecido, tem me perguntado muito, inclusive em enquetes da Rádio Grenal, nas ruas, em todos os lugares, sobre essa palavra maldita, favoritismo. Eu trabalho na imprensa desde 84, 85, são 36 para 37 anos. Eu acho que sempre teve favoritismo. Nos anos 80, o Grêmio era melhor que o Internacional. Era o Grêmio Show, o Grêmio do Otacílio, o Grêmio do Filipão, o Grêmio do Luiz Felipe, né? 85, Minelli, 86, Espinosa, 87, Luiz Felipe Scolari, 88, Otacílio, 89, campeão da Copa do Brasil com o Cláudio Duarte, antes era o Minelli também, e 90, Poleto e depois Evaristo Macedo. Se a memória não me trai, é isso aí. Você está bem aberto. Bom, então o Grêmio da década de 80, melhor que o Internacional. Depois, na década de 90, o Grêmio muito melhor que o Internacional. O Inter ganhou o Gauchão de 91, ganhou a Copa do Brasil de 92 com o Lopes, em 91 ganhou com o Cláudio Duarte. Em 93 o Grêmio perdeu a Copa do Brasil com o Sérgio Cosme. 94 foi campeão da Copa do Brasil. 95 foi vice-campeão da Copa do Brasil. Campeão da Libertadores da América. Ganhou o Gauchão com o Banguzinho. 96 o Grêmio foi campeão brasileiro. 97 foi campeão da Copa do Brasil. 98 ficou entre os melhores do Campeonato Brasileiro. 99 ganhou a Copa Sul com o Celso Rotti, né? Então o Grêmio foi também melhor na década de 90. Nos anos 2000 foi uma surra do Internacional. O Internacional ganhou 2 Libertadores, ganhou Mundial, até se adjetivou como campeão de tudo. Depois vieram os anos difíceis, que se fala em 15 anos do Grêmio sem conquista, ganhou 3 gauchões, ganhou em 2001 com o Tite a Copa do Brasil. Em 2007
foi vice-campeão da Libertadores da América, mas o Internacional sempre preponderou. Depois, de 2010 para cá, o Inter arrancou ganhando alguns gauchões, ainda com o D'Alessandro triunfando, mas aí o Grêmio já em 2016 estabelece um novo desequilíbrio pró-Grêmio. Então essa década meio que dividiu. E eu acho que agora, nesse momento, é uma pipocada legal que eu vou dar aqui, Luiz Braz. É 49,5 a 50,5 para qualquer dos lados. Olha, esse Grenal, realmente, eu acho que vai ser um Grenal muito bom de se ver. Porque o Internacional, ele, nas últimas partidas, ele mostra que está num momento bom, principalmente naquela partida que ele fez contra o São Paulo, né, agora. E o Foi Grêmio, o Inter que jogou muito ou o São Paulo que jogou pouco? Eu acho que as duas coisas. O São Paulo não vive um bom momento, com toda certeza, porque vem perdendo, não é? Jogo após jogo. E o Internacional, ele vem crescendo. Eu acho que o Abel, ele conseguiu realmente dar para o Internacional aquilo que lhe faltava, não é? Um sistema de jogo, não é? O Internacional já entra, na verdade, bem definido. E o Grêmio, ele tem realmente, eu acho que ainda, o melhor... Olha só, vou me arriscar aqui, viu? Ele tem ainda o melhor time do Brasil. Quem? O Grêmio. Ainda tem o melhor time do Brasil. Daqui a pouco o professor Enio Kaufmann vai lhe responder. Tu concordas, então, com o Renato, que diz que a fase é sensacional. Bota o professor no ar aí. Olha a risada do professor aí. Olha, professor, o professor está se urinando de rir. Ele está numa fase muito boa, né? Ele está numa fase boa. Agora acontece o seguinte. Tudo bom, professor? Um abraço, professor. Quero falar contigo. Mas realmente essa piada foi maravilhosa. Maravilhosa. Realmente. E eu sou muito parecido com o Brad Pitt. Bom, professor, deixa eu aproveitar, que foi para o senhor engraçado, para mim, cada um puxa para o seu lado. Agora eu quero ver se o senhor puxa para o seu. O Luiz Braz mostrou que está confiando no taco dele. Eu quero saber se o senhor também acha o Inter o melhor do Brasil. Não, eu não acho o Inter o melhor do Brasil. É óbvio que o Inter não é o melhor do Brasil. Não, estou falando em produção, não em nominata. Em nominata é o Flamengo, depois é o Palmeiras, depois é o Atlético Mineiro, depois é o Grêmio. O Internacional seria o quinto, sexto. Se o senhor não quer entrar nessa, pelo menos favorito para o Clássico é, professor? Escuta, quem ganha 8 partidas consecutivas não ganha 8 partidas consecutivas por acaso. Então, quando o REC perguntou para o Luiz Braz se foi o São Paulo que jogou mal ou o Inter que jogou bem, na verdade ele está falando de causa e consequência. O Internacional surpreendeu o São Paulo. O treinador do Internacional surpreendeu ao São Paulo e a quase todos os analistas. Por quê? Porque o Internacional vem fazendo essa campanha maravilhosa dos últimos 8 jogos, jogando reativamente, dando a bola para o adversário. Eu, terça-feira, comentava aqui no Cadeira Cativa que no jogo com Fortaleza, o Fortaleza chegou a ter 75% de posse de bola. 75%. E o Internacional, que todo mundo esperava que quando São Paulo fosse fazer a mesma coisa, entra marcando em cima, entra sufocando o São Paulo. São Paulo não conseguia jogar. O primeiro tempo, o Internacional fez 3 gols no segundo tempo, mas os primeiros 25, 30 minutos do Internacional foram espetaculares. É impressionante o que o Internacional fez com o São Paulo nos primeiros 30 minutos, até o São Paulo fazer aquele gol casual que desestabilizou um pouquinho o Internacional. Agora, o Abel deu uma aula, é impressionante como o Abel se dá bem no Morumbi. Ele deu uma aula de futebol ao Fernando Diniz, que mostrou que ainda tem muito que aprender, ainda mais com gente como Abel. É engraçado o demodê ganhar do moderno, né?
Opa, tu esqueceu o programa de terça-feira? Quando eu disse que os 3 demodês, os 3 mais velhos, os 3 que não falam difícil, são os 3 técnicos com maior destaque atualmente no Brasil? Outra coisa que eu tenho hoje, claro que lembro, hoje eu até brinquei não, discuti com um colega lá, o Nicolas Wagner, na Rádio Grenal, porque o esquema do Abel não beneficia, o Thiago Galhardo também beneficia os outros 10. Né? Sim. Quer dizer, o Inter tem que se adaptar ao Galhardo e o Galhardo não tem que se adaptar ao Internacional. Sabe o que é? O Decoreba hoje é um negócio assustador. Assustador. Sabe que olha, a grande falha para mim, analisando aquele jogo do Inter contra o São Paulo, a grande falha do São Paulo e de muitos outros times, inclusive o Grêmio entrou nessa durante algum tempo, é tentar jogar dentro da área, saindo driblando, sabe, com aquela bola mansa dentro da área e dando depois na intermediária para o cara que está de costas. Sabe, ele não está sabendo quem é que está aqui, sabe, marcando ele. Então, eu acho que esse tipo de futebol praticado pelo São Paulo e por outros times também está fazendo com que, de repente, saiam gols como aquele que aconteceu agora, recentemente, São Paulo e Internacional. E no jogo Grêmio e Santos, eu me lembro, o Santos também saiu sufocando, né, o time do Grêmio. E eu me lembro que o Matheus Henrique quis fazer uma jogada daquelas do São Paulo, sair jogando, driblando dentro da área. Quase que ele deu mais um gol naquele dia para o Santos. Então, eu acredito que esses times, eles podem até sair daquela forma, mas eles têm, na verdade, que ter uma consciência maior, sabe, da bola, quando eu sabe que está saindo. Às vezes o feio é o moderno. Ela não pode sair pelo meio. Ela tem que sair, quando sabe, pelo lado, quando sabe, porque pelo meio corre muito risco. É que o problema, né, Brás, que aconteceu... O Grêmio foi surpreendido pelo Santos, subestimou o Santos, não sabia que aqueles gurizinhos eram tudo capetas e ninguém diz isso. Não é o problema do moderno, do antiquado e tal. Tem que conhecer o adversário. O Internacional agora está se especializando, o Grêmio já tem isso também bastante, nesse software e tal de conhecimento do adversário. Chega a ter 7, 8, 9, 10 pessoas analisando, depurando o adversário, porque senão quando vê está 3-0, o que aconteceu, o Grêmio e Santos. Quando o Grêmio viu, já tinha ido pro saco. É que o grande diferencial, Rec, que atrapalha clubes como o São Paulo foi surpreendido pelo Inter, mas 15 dias antes tinha sido surpreendido pelo Bragantino, que teve a mesma estratégia. Mais ainda. O problema do São Paulo, de clubes como o São Paulo, em alguns momentos do Grêmio, em alguns momentos acontece com o próprio Inter, é não saber ter uma segunda maneira de jogar. É não saber, não tá dando certo tocando, vamos jogar a bola pra frente, vamos buscar a segunda bola, ou vamos mudar o estilo. Isso é que alguns técnicos mais jovens têm dificuldade, porque eles se sentem escravos de não, eu tenho que sair jogando porque eu insisti que o meu goleiro tem que saber chutar na bola. E os outros técnicos aceitam mais tranquilamente, né, professor? Se tem que mudar o jogo, muda. A melhor prova de que o Internacional e o seu treinador é capaz de jogar de maneira diferente, tu tens do jogo de domingo para o jogo de quarta-feira. Sim. Onde o Internacional, num jogo, entrega a bola para o adversário e no outro jogo, o Internacional sufoca o adversário. Se dizia que o time do Cudê sufocava o adversário, foi exatamente isso que fez o time do Abel. Exatamente isso. E mais uma vez, eu fiz isso na terça-feira, hoje eu estou repetindo algumas coisas, mas, Rec, esse menino Praxedes, se não tiver problema de cabeça, se não subir para a cabeça, esse menino promete muito, mas muito, muito mesmo. Ele além de futebol, ele tem atitude. A atitude dele, a forma como é maduro. Participativa, ele não é. 18 anos, perfeito, Bruno, boa observação. E mesmo com 18 anos, nota como ele chama o jogo, como ele não fica parado esperando. Eu de novo digo, não estou comparando qualidade, até porque é incomparável. Mas a atitude
em muitos momentos me lembra a atitude, a postura do D'Alessandro. Aquele de pedir a bola, de dizer, joga comigo, o centro do time sou eu, joga comigo, sabe? A movimentação dele, a participação dele no ataque. Esse menino é um jogador muito especial. Além da fase fantástica que está o Patrick. Patrick é impressionante. Se fala no 1 contra 1 do Caio Vidal, que nunca ganha nenhuma no 1 contra 1. Quem tem o 1 contra 1 no time do Internacional é o Patrick. Pode cuidar. E tira o outro para dançar, né? Ele tira para dançar e quando vê, ele está lá na frente. Se tu lembrar o gol do Peglo contra o Fortaleza, foi uma jogada extraordinária do Patrick. Exatamente, driblando o primeiro, driblando o segundo, sempre no 1 contra 1. Eu concordo em gênero, número e grau. O que se confunde às vezes é velocidade, ser insinuante e saber driblar, saber se livrar do adversário. Que o PP tem as duas coisas. Por isso quer se fabricar novos PPs. Mas aí tem que ter um novo PP. Porque, aliás, olha só, eu vou dizer para você o seguinte, o PP não está bem. Não, o PP não está bem, porque o PP está com a cabeça já lá em Portugal. Para mim. Quem está jogando muito bem e não está sendo aproveitado, e eu espero que agora domingo ele seja bem aproveitado, é o Ferreirinha. O Ferreirinha sempre, quando ele entra, ele faz realmente jogadas desconcertantes. Ele preocupa toda a zaga adversária. Os dois lados da zaga e o meio da zaga. Não, ele resolve o problema. Os caras antes brincavam, até que a gente era puxa-saco do Ferreirinha. O Renato escalou para o lugar do Ferreirinha, para o lugar que poderia ser do Ferreirinha, o Luiz Fernando, e se encantou com o Luiz Fernando, dizendo que ele era mais importante, ou seja, mais completo do que o Ferreirinha. Quando, na verdade, se fala tanto desse 1 para 1, quem consegue se livrar do adversário e abrir buracos na defesa do adversário... Foi o Ferreirinha. Na maior quantidade das vezes, é o Ferreirinha. Com certeza. Olha, nos dois últimos jogos... Ele joga com mais naturalidade. Nos dois últimos jogos ele entrou no finalzinho. O Renato realmente não tem dado oportunidades para ele. Mas o pouco tempo que ele teve em campo, nas duas partidas, ele resolveu, sabe, a partida para o Grêmio. Nesse último agora, fazendo com que o Grêmio empatasse um jogo que parecia, não é, que estava perdido. Mas um outro erro que também tem o Renato nos últimos tempos é fazer com que como que chama o Tassiano vá ocupar uma vaga no meio-campo. Isso é um horror. O Tassiano não tem o trejeito. Presidente Romildo encheu a bola do Tassiano hoje na Rádio Grenal. Mas ele lembrou que 3 times quiseram contratá-lo. E é verdade, se veiculou. Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Não, mas eu não estou dizendo que ele seja um mau jogador. Ele não é um jogador para jogar no meio-campo. Ele não tem essa bola. Ele pode jogar no Alisson. Olha só, ele pode... esqueminha de um time... Ele pode ser o reserva da lateral direita, ele já jogou ali e não foi mal, não é? Ele pode ser um meia avançado, sabe? Pode ser um meio avançado. Agora, o que ele não pode é entrar naquela posição que o Renato deu para ele. Marcar e organizar. Para organizar. Ele não é isso. Ele não é organizador de jogo, não é? Então, por isso que o Grêmio foi muito mal no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. E depois, no segundo tempo, as coisas começaram a melhorar, porque aí entra o Maicon também. Eu quero perguntar para você sobre a festa do Jean-Pierre. O Grêmio emitiu uma nota oficial, o Maurício até pode ler aí do Grêmio.net, salientando que lamenta na utilização da máscara, dizendo em outras palavras isso, que ele está... no período de folga. Ele está no período de folga e que também já pegou a Covid, que agora está, como é que se diz? Eles usaram IG positivo, né? Está protegido, né? Que ele tem anticorpos, que o teste mas está no texto aí, está no texto aí. Está no texto do Grêmio.net aí. Diga. Domingo tem Enem. Sabe qual é a melhor maneira de fazer um aluno ir mal no Enem? É eu começar a dizer e a repetir, falar para ele, falar para os pais dele, como ele sabe tudo de física.
como ele é bom aluno, como ele sabe tudo. Será que um treinador que fica repetindo uma coisa dessa, de que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, que o Grêmio tem o melhor grupo do Brasil, que o Grêmio isso, que o Grêmio aquilo, o treinador dizendo que aí vai jogar contra o Santos... O Luiz Braz acabou de dizer a mesma coisa que o Renato. Mas é verdade. Eles estão em sintonia. Professor, com respeito... O treinador do Grêmio... Professor... O Luiz Braz é um torcedor. O Luiz Braz, como torcedor, pode dizer o que ele quiser, entende? Com todo o respeito a uma pessoa que entende de futebol como o Luiz Braz, ele quando diz isso, diz como torcedor. Como torcedor, ele pode dizer. Agora, quando o Renato diz que o Grêmio isso, o Grêmio aquilo, o Grêmio aquele outro, e aí o jogador do Grêmio olha o time do Santos e vê que 2 dos 3 melhores jogadores do Santos não vão jogar. Não vão jogar contra o Grêmio. Pituca e Soteldo. Exatamente. Que o titularíssimo da lateral direita saiu, era uma piada aqui em Porto Alegre, que era o Parazinho. Lembra? É titularíssimo da lateral direita. É claro que o Grêmio entra com a convicção de que é muito melhor do que o Santos, e quando vê o Santos está atropelando. É isso. É isso que aconteceu. Professor, eu posso discordar de uma coisa que o senhor disse? Eu quero discordar só de uma coisa que o senhor disse. O senhor falou que quando se fala para um jovem que ele é bom em física, que é bom em química, que é bom em matemática, de repente pode estar estragando esse jovem. E eu digo assim, depende do jovem, não é? Olha, se eu falo isso para uma pessoa que tem a cabeça bem no lugar, isso pode, de repente, inclusive incentivar ele ir melhor ainda na prova. Agora... Quer dizer que se tu me chamar de bonito, eu posso criar coragem? Tu pode acreditar, Você pode acreditar, ué. E pra cima. O problema é se tu acreditar. Mas pode acontecer. Pode acontecer. A única coisa que pode fazer só um pouquinho, porque dá a cavala aqui. Conclua, por favor. Olha só, eu acredito o seguinte, olha, pode acontecer, tudo depende de quem está recebendo aquele elogio. Se é uma pessoa com a cabeça no lugar, ele vai bem. Olha, você falou do Jean-Pierre agora mesmo. O Jean-Pierre estava jogando um futebol fantástico. Eu acho que é imunizado que se fala, né? Quando imunizado. O Grêmio, na nota, usou o termo de que o Jean-Pierre é IG positivo, porque IG é um dos testes que mede a quantidade de anticorpos. Por isso que o Grêmio usou esse termo. Então, olha só, começaram a elogiar o Jean-Pierre. Só que o Jean-Pierre, infelizmente, é um baita jogador, mas não tem a cabeça no lugar. Não é? Tanto é que essa festa que ele está aqui... Todo mundo recebeu isso aí. Essa festa que está provando de que realmente ele precisa de um psicólogo, precisa de alguém que possa auxiliá-lo para que ele possa realmente... Volte para a terra. Ir bem na prova, né? Que vai acontecer domingo agora. Não é o Enem que ele vai participar, professor. Diga, professor. Não, o Jean-Pierre é a prova viva disso. Esse rapaz jogou meia dúzia de partidas no Grêmio e o Tostão escreveu uma crônica dizendo que ele era a solução para a seleção brasileira. Ele foi convidado para um programa em rede nacional. Aqui no Rio Grande do Sul se falava, meu Deus do céu, o Falcão não faz uma perna do Jean-Pierre e outros absurdos. É claro que o Jean-Pierre é o jogador mais parecido com Paulo Henrique Ganso, que já apareceu até agora, inclusive na qualidade. O Paulo Henrique Ganso, para quem tem boa memória, e o REC há pouco deu um show de memória, aí lembrando ano a ano os títulos de Grêmio Internacional, para quem lembra, em 2010, quando se pedia que o Dunga convocasse os 2 jogadores do Santos, não era Neymar e Ganso, era Ganso e Neymar. Era Ganso e Neymar nessa ordem. E aí vejam a carreira de um, a carreira de outro, porque é cabeça, porque é atitude. É a cabeça de cada um, você vê? O jogador de futebol tem que ter atitude, postura. Por isso que o D'Alessandro foi tão grande.
por isso que o De Leon foi tão grande, por isso que o Pedro Jeromel é tão grande. Todos Professor. esses que eu estou citando, tem futebol? Tem, mas tem uma atitude que raros jogadores têm. Realmente, professor. Está certo, está certo. Nós teremos aqui uma enxurrada de atrações hoje aqui, se tudo fechar a contento, teremos o Danley, teremos o João Patrício Herman, o professor também uma atração. Eu quero pontuar com o professor e pontuar com o Luiz Braz aqui a situação das escalações. O Cudê ficou enchendo o saco o ano inteiro e ninguém deu um chega para lá nele, ou deram muito light, o único que chegou junto foi o Rodrigo Caetano e acabaram ficando meio bicudo um com o outro, porque a história do grupo curto que expunha o clube e expunha os jogadores. Agora, eu vou exagerar, tá, professor? Não que eu seja exagerado, tá? Mas nesse grupo curto, eu até acho que tem muita gente que estão pagando muita gente, podia diminuir mais uns 10 ou 12 ali, mas vamos lá. Nesse grupo curto, o Inter não tem o Caio Vidal, o glorioso Caio Vidal, que apareceu agora e que seria, quem sabe, na hierarquia, tivessem aproveitado a chance o Guilherme Pato e o Matheus Monteiro, seria o terceiro na hierarquia. Mas vamos lá. Caio Vidal não joga. O Inter tem Peglow, o Inter tem Thiago Galhardo, o Internacional tem Marcos Guilherme, e agora vou exagerar, Abel Hernandes, Leandro Fernandes, são todos do Inter. Se jogam ou não jogam, uns foi o gringo que trouxe aí. Esse que falava em grupo curto, enfiou 500 caras ali e não resolveu o problema do ataque do Internacional. O gringo. Não, em primeiro lugar, não foi só o gringo, foi o presidente atual do Internacional. Tá bom. Presidente do atual, o Rodrigo Caetano, o gringo, a mãe do Badanha. E o antigo presidente também. Vamos dar conta para todo mundo. Tá, e quem é que o senhor acha que tem que jogar? Não, Nesse grupo começar. curto que tem tantas opções. Marcos Guilherme não é opção coisa nenhuma. Era titular do Cudê. Bom, pode ser titular de quem for. O Marcos Guilherme pode ser uma boa pessoa, mas é um mau jogador de futebol. Ele não é um bom jogador de futebol. É um mau jogador de futebol. O Leandro Fernandes é um mau jogador de futebol. Não é bom. O Abel Hernandes não é um bom jogador de futebol. Ganho em dólar. Pode ganhar em euros. São duas coisas diferentes. O que eu estou dizendo é que esses três não são bons jogadores. O Internacional... E o Cudê não viu isso, professor? Esse técnico diferenciado, moderno, que usa o capa e os vídeos, não viu isso? E o Renato não é um grande técnico, e o Grêmio com capa e com observador e coisa não comprou aquele centroavante uruguaio que tinha feito 3 gols em toda a carreira. E isso faz o Renato ser menos grande Não, treinador. aquele não foi o Renato que comprou. Aquele foi. Aquele veio na época do Felipão. Então, mas, enfim, nós podemos fazer uma lista de jogadores que foram comprados na gestão do Renato e que não deram certo e que foram maus jogadores, e o Renato continua sendo um grande técnico. O senhor bota o Marinho nessa lista, professor, porque está concorrendo a melhor da América agora. Hoje, agora, o Marinho, quando estava no Grêmio, o Marinho, quando esteve antes no Internacional, foi muito mal. Tu que acompanha futebol sabe como isso acontece. Tu quer piada maior do que o Grêmio quando comprou o Jardel? Lembra? O quanto os cariocas riam dos gaúchos bobões? O Inter, quando contratou o Célio Silva. O Inter, quando contratou Perfeito, bem lembrado. Então, o futebol tem muito disso. O Maicon, o grande Maicon do Grêmio, foi comemorado pela torcida do São Paulo quando saiu de São Paulo. Mais ou menos, que o Muricy não queria que ele saísse. Ele foi linchado pela torcida, aí tudo certo. A torcida, eu não disse Muricy, eu disse a torcida, comemorava. Então, há jogadores que não dão certo. Agora, voltando à escalação, o Abel não abre mão de um jogador pelo lado. Não abre mão. É o Abel, é o estilo Abel, é o jeito Abel. E ainda mais depois dessa sequência de vitórias. Então, naturalmente, vai jogar o Peglo. É isto.
O Galhardo poderia vir a ser opção trocando de função com o Yuri Alberto, que tem velocidade, tem empuxe, né? Mas o Galhardo está fazendo fisioterapia 3 vezes por dia para tentar entrar em forma. E hoje é sexta-feira. Então é óbvio que ele está fora. Dificilmente estará 100%. E Periga não está nem no banco. Diga, professor. Se a gente for apontar um erro, na minha opinião, um dos erros do Abel, tem outro que é maior que esse, mas um dos erros do Abel, na minha opinião, é o Caio, quando o Galhardo está em forma, é o Caio Vidal de titular e o Yuri Alberto sentar no banco. Acho que o Yuri Alberto não pode sentar no banco para o Caio Vidal. Acho um equívoco. Mas eu até falei nisso quando tu estava de férias e me disseram, espera o REC voltar e fala nisso. Maior erro. É que sabe o que é? Ele respeitou a convocação do Tite, a artilharia do Campeonato Brasileiro e o fato do Thiago Galhardo ser o craque do time. E ele queria velocidade pelos lados. E o Yuri Alberto podia dar essa velocidade. Eu concordo com o senhor. Muito mais qualidade. Mas não é esse o grande erro do Abel. O grande erro do Abel, o que eu não entendo até hoje, talvez tu que é mais inteligente em futebol, pode me explicar isso. Por que o Internacional, ganhando do Boca, na Bombonera, aos 45 do segundo tempo, o Abel coloca o Leandro Fernandes para bater pênalti e, tendo mais uma substituição para fazer, não colocou o D'Alessandro para bater o pênalti. D'Alessandro, que por tantos e tantos anos foi o batedor oficial de pênalti do Internacional. Até agora, para mim, inexplicável. Talvez tu possa me explicar. Eu vou lhe dizer uma coisa, essa sua estatística, se eu fosse o senhor, pesquisaria melhor. O D'Alessandro, em vários momentos cruciais, errou pênalti. Isso que, inclusive, contra o Novo Hamburgo. Inclusive, contra o Novo Hamburgo. Acertou pênaltis decisivos. Convenhamos, o D'Alessandro, com 39 anos, com toda a sua bagagem, jogando na Argentina, e o Peglo, o menino de 18 anos, por favor, Rec, para bater pênalti decisivo na Libertadores, Rec, nem agora, por amor. Né, algum motivo deve ter, né, agora professor? Eu vou dizer, professor... Exatamente, por isso que eu perguntei para o Rec. Não, eu acho que ele até errou. Agora, sabe que eu estou feliz pelo senhor, professor, viu, Luiz Braz? Por um simples motivo. A viuvez está passando. Período de luto está passando. Do professor e de milhões de colorados. Viuvez de quem? Do D'Alessandro? Dos dois. Mas vem cá, a gente já teve... Dupla viuvez. Do Cudê e do D'Alessandro. Não, ninguém é viúva do Cudê. Nossa Senhora, meu Deus! Imagina se tivesse, professor. O senhor não tem saído de casa por causa da pandemia, né, professor? Não, nem ouvindo rádio, essas coisas. Não, eu não sou viúva do Cudê. Acho que o Cudê é um bom técnico, que cometeu um monte de erros. Quase só erros. Eu acho que não foram quase só erros, mas enfim, dá para debater isso. Agora, a gente fica viúva, eu sou viúva assumido de Dona Elia Ricardo Figueroa Brande. Eu sou viúva assumido de Paulo Roberto Falcão. Eu sou viúva assumido de uma dos personagens do Cadeira Cativa, que é o Manga. Lembra da última grande entrevista do Manga? Cadeira Cativa. Entende? Que agora até apareceu na imprensa, recebendo a vacina. Eu sou viúva do D'Alessandro, claro que sou. Sou viúva do Fernandão? Sim. O Fernandão é o símbolo do jogador que tinha mais atitude do que futebol. Mas tinha tanta atitude, entende, que se tornou o tamanho que teve. Se tornou no tamanho que teve, perdão. Sabe? Professor, seu palpite para o Grenal. 1-0 para o Internacional. Tá de fraldão já, hein? Por que de fraldão? O Internacional vai jogar contra o Grêmio.
Porém, o Internacional não vai jogar contra um time qualquer. Mas o senhor teve uma Segundo- técnica de riso quando o Luiz Braz, que o Grêmio era melhor do Segundo o Brasil. Braz, é o melhor time do Brasil. Ganhar de 1-0. Sim, não, acontece o seguinte, é que É como- o Grêmio nos Eu últimos sei que o Grêmio, jogos... um grande time, É. é completamente diferente de eu achar que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Professor, eu quero o É, REC. tá, vamos segurar o Maurício. professor então um pouquinho mais. Olha só, o Grêmio nos últimos jogos tem jogado sem o Jeromel. E olha, o Jeromel faz uma falta imensa. Não, quem faz Porque- falta é o Kahneman. Não, O Jeromel joga limpo. E não, quando você coloca a zaga Jeromel e Kahneman, você tem uma zaga muito segura, mas muito segura. Se você tiver as laterais funcionando bem, não é? E eu acredito que nós temos... O Diogo Barbosa está bem lá na lateral esquerda, e o Vitor Ferraz, eu gostava mais do... Orejuela. Orejuela, não é? Mas como a Orejuela não pode jogar, eu acho que o Vitor Ferraz dá conta do recado, mas não é de jeito nenhum, sabe, o ideal para aquela posição do Grêmio. E eu acredito que o Grêmio deve escolher bem quem é que ele vai ter ali jogando na cabeça de área ali. Se ele vai entrar com o Michael, que eu acho que pode acontecer, porque os últimos 15 minutos do Michael naquele jogo, nos dois últimos jogos, foram minutos muito bons. Eu não sei se o Michael aguenta meio tempo de jogo, mas eu acho que eu entraria com o Michael e jogaria o tempo que ele aguentasse, sabe? Porque No último jogo ele ficou 30 minutos só. 30 minutos só, não é? Mas ele tem dado realmente conta do recado. E ele tem mostrado o seguinte: ele dá uma qualidade que os outros jogadores não dão. O Darlan, por exemplo, que jogou bem alguns jogos, quando ele entra, às vezes ele é muito afoito. Ele dá passes que colocam a bola em perigo, sabe? Adianta a bola. Exato. Então eu acho assim, ele tem que entrar com o Maicon, porque com o Maicon, o Matheus Henrique sobe, sabe? A qualidade do Matheus Henrique sobe. Sem o Maicon, o Matheus Henrique, às vezes, também comete erros bizonhos, porque ele não tem um companheiro para Sim, jogar. quer ser protagonista e aí não dá. Diga, não dá. Maurício, vamos achar... Tu tá com uma... Diga, professor. Jeromel, Kahneman, PP, Diego Souza. São 4 titularíssimos do Grêmio, não é? Sim. Rodrigo Moledo, Taravia, Paulo Guerreiro e o meio-campista, me ajuda, Galhardo. que veio da França. Bosquilha. Não. Bosquilha e Galhardo. Bosquilha. O Internacional está jogando sem esses 4 há muito tempo. E o grupo não é curto, professor. Hã? Mesmo assim consegue resultado. Como é que dizia que era curto, então? Que o treinador conseguiu fazer um esquema e fazer os jogadores jogarem mais do que eles normalmente jogam. Isso, tu sabe que isso acontece. Eu estou só querendo dizer que não dá para explicar os 15 empates do Grêmio porque o Jeromel está machucado. Não é possível. Ou porque o Maicon não consegue jogar meio tempo. O que o senhor quer dizer com isso? Que o Grêmio já era? Eu quero dizer que cabe ao treinador achar soluções. O Internacional perdeu o seu melhor defensor, que é o Rodrigo Moledo. E entrou um menino, que tem lá 22 anos, que estava arquivado pelo Cudê, nisso tu tem razão, é um erro, e que está aí o Internacional está jogando. O Internacional está jogando, que é Mas, possível. professor, mas o Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio, quando perdeu o Jeromel, e também muitas vezes quando perde o Kahneman, ele tem o Rodrigues que, nos últimos jogos, eu acho que subiu muito de jogo. O Rodrigues que estava lá escondidinho, sentado lá no banco de reserva, ele, quando teve que entrar, ele não decepcionou. E ele é muito novo. Eu acho que vai ser realmente um grande zagueiro, não é? Não é ainda o zagueiro ideal para o Grêmio.
Mas, substituindo, ele realmente deu conta do recado. Eu acho que ele foi muito bem, né, nos jogos onde ele entrou. Tem alguns defeitos ainda que tem que ser corrigidos, tem. Mas é um grande zagueiro. Né? É um grande zagueiro. Agora, quando você fala, professor, quando a gente fala em Jeromel e Kahneman, nós estamos falando da melhor zaga do Brasil. Eu não estou falando em jogadores bons, eu estou falando dos melhores do Brasil. Então, por isso que quando falta um dos dois, sente falta, né? Claro que sim. Como o Internacional sente muita falta do Moledo, claro. Como o Internacional sente muita falta do Paulo Guerreiro, sabe? Como o Internacional sente muita falta do Saravia, como o Internacional sente muita falta do Bosquilha. E vai jogar o Grenal sem nenhum desses. Nenhum desses. É isso que eu estou querendo dizer. Que quando se fala em desfalques, o Grêmio não tem... O único desfalque que o Grêmio pode ter, que ainda não é certo, é o Jeromel. O resto, todo mundo está em condições. Todos. Não. Enquanto o Internacional tem 4 titulares fora. Mais mérito para o Abel. Mais mérito para o Abel, que está fazendo milagre. Professor, desculpa, professor. Olha só, acontece o seguinte, professor. O Jean-Pierre, que é um baita jogador, nos últimos tempos não tem conseguido jogar a bola que ele consegue jogar. Dizem que tem um problema no braço, que não consegue ir para o choque. Ele não tem jogado, mas é um jogador excepcional. Agora, eu posso falar assim, não coloca o Jean-Pierre. Não, olha, se ele tiver um pouco de condição, ele tem que entrar. Agora, ele não pode fazer essas bobagens que faz, né? Participar de festa sem a máscara, coisas assim. Mas não tem ninguém faltando no Grêmio, além da possibilidade do Jeromel não jogar. Mas imagina... Todo o resto do Grêmio está... Professor, imagine a falta que faz um Jeromel no jogo. Sabe? Então, eu imagino... Se especula que talvez volte. O que o professor quer dizer é que está 5-1 em desfalques. O Inter tem 5 e o Grêmio tem 1. Não, mas acontece o seguinte, ó, o Guerreiro, eu não sei se ele ganharia a posição do Galhardo. Do Galhardo. Não é que antes foi Galhardo e agora é Yuri Alberto. Exato. Então o Internacional, eu não sei se ele tivesse, tô bom agora aqui para jogar. Se o Bosquilha jogaria. Se o Abel colocaria ele para jogar, não é? Eu não sei, sabe? O Pedro jogaria? Hein? O Moledo jogaria? O Moledo jogaria, sim, eu acho que sim. O Moledo é um baita zagueiro, eu gosto muito dele. De ver o Moledo tem um tipo de jogo que serve para qualquer time. O Saravia jogaria, Saravia da seleção argentina, jogaria no lugar do Rodinei? Jogaria. O Saravia, eu acho que, olha só, não sei, professor, não sei, o Rodinei tem jogado bem. Não, eu tenho visto os jogos, eu quero analisar o futebol de cada um dos... O Saravia é muito bom, mas o Rodinei, ele tem jogado bem, não tem entrado mal. Ficou bom o debate. Valeu, professor. Um grande abraço. Só para encerrar, Luiz Braz acabou de dizer que o Rodrigues tem jogado bem. E, no entanto, quem tem que voltar a volta do Jeromel mudaria. Agora, o Rodinei jogando bem, o Saravia é discutível. Ora, por favor. Gente, bom Grenal para todos. Professor, bom te ver. Bom te ver. Valeu, professor. Bom Enem aí, nosso unificado. Um abraço. Um abraço. Professor Enio Kaufmann, você se inscreve também lá no nosso canal no Instagram, Cadeira Cativa, no Instagram não, no YouTube, cadeiracativa.com.br. Inscreva-se lá, que ali estão as principais matérias. Tem entrevista do Alessandro Barcelos, tem entrevista do presidente Romildo, tem entrevista com o Abelão, né? E esses todos os programas que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Então inscreva-se ali em cadeiracativa.com.br. A gente transmite também ao vivo no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, e em todos os outros canais. O 182 da operadora Tubarão, que é da região carbonífera em especial, abrangendo 80 municípios, no 513 da Vivo TV, no 48.1, que é televisão aberta, canal digital, no 19 da TVN e no 21 da NET. Em breve teremos outras novidades também, quer dizer, estamos de roldão aí. Que beleza. Diga, Maurício. Algumas notícias só do que está acontecendo no momento. O Juventude jogou à tarde, ganhou do Figueirense.
Vou cantar de novo o hino. Nossas almas em festa saúdam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando esta marcha canção. Ah, tá bem a versa. Juventude, um passado de glórias, teu presente querido tornou. És um clube de muitas histórias. E agora vamos rezar para que o CSA não ganhe do Brasil de Pelotas. Estão empatando 1-1, mas no jogo do Juventude, Rec, quase que o Juventude foi vítima de um erro grave de arbitragem que o VAR facilmente corrigiria. Saiu a bola, né? Aos 39 do segundo tempo, o Figueirense abre o placar. Só que a bola tinha saído e, é claro, qualquer pessoa consegue perceber, mas o auxiliar estava do outro lado e não viu. E sem o VAR? Como o Série B não tem o VAR, não conseguiram identificar. Mas aos 39 o Figueirense abriu o placar. Aos 42 o Bambam empatou para o Juventude. E aos 48 do segundo tempo o Rogério virou. Foi tudo no segundo tempo? Tudo na reta final. Pobre da torcida do Juventude. Matou uns 3 em Caxias. 39 do segundo tempo abre o placar o Figueirense. Tá batendo mais que o convite. 42 do segundo tempo marcou o Juventude me empate. perdoe. Aos 48 o Rogério marcou o gol da virada. Com esse resultado, somado ao empate que está acontecendo nesse momento do CSA com o Brasil, o Juventude chega na última rodada dependendo só de si. Claro, ainda depende nesse jogo em específico de como vai ser o CSA. Tá 32 minutos de bola rolando 0-0, mas no momento, Juventude tem 58, o CSA com o empate fica com 57. Esse, tá me lembrando aqui o Bruno Soares, esse que fez o segundo gol é o Neymar do Nordeste. O Rogério, que jogou no São Paulo, inclusive. Sim. E na última rodada, Abra, só para situar, o CSA vai aos aflitos enfrentar o Náutico. Náutico que tem 42 pontos, provavelmente já vai estar livre, ou melhor, já está livre. Não, vai estar, provavelmente, porque o Figueirense ficou com 39, pode chegar a 42. Teria que tirar uma diferença de gols o Figueirense em relação ao Náutico para tentar escapar. Mas o Náutico talvez precise de um empatezinho contra o CSA. Eu disse que um só ia cair com 40, os outros chegasse a 40 se salvava. E o Juventude vai enfrentar o Guarani em Campinas. Guarani que está no meio de tabela, não tem como subir, não tem como cair. Então o Guarani vai de sangue doce para enfrentar o Juventude. Depende agora então do Brasil. O Brasil tem que pelo menos empatar com o CSA para que o Juventude na última rodada dependa só de si. E uma outra notícia, Rec. Podemos agora definitivamente dizer que voltou público no Brasil, né? Final da Libertadores, segundo o decreto... 300 pessoas? Não, segundo o decreto do governo do Rio de Janeiro, tem autorizado que estejam no Maracanã 7.800 pessoas. Cruz, credo, Ave Maria. Pode chegar a 10% da capacidade, somando o pessoal da segurança, o pessoal da imprensa que vai estar trabalhando e convidados dos clubes e da própria Conmebol. A Conmebol estima 5 mil, mas pode chegar a 7.800. O Ministério da Saúde liberou isso aí, o presidente da República? Que liberou foi o Estado. Mas está liberado tudo, então. Olha, agora deu. No Grêmio pode entrar 5.500 pessoas? Porque... Neste critério poderia 5.500 pessoas aproximadamente. No Inter poderia mais ou menos 5 mil também. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, cadeiracativa.com.br. Tá bombando, cadeiracativa.com.br. Só bom reforçar, isso é um decreto do Estado do Rio de Janeiro, não é nacional. Então não é que amanhã vai ter gente assim nos jogos aqui em Porto Alegre, mas é o que o Estado do Rio de Janeiro está abrindo de precedente. E todos, para estarem lá, terão que apresentar teste PCR negativo realizado pelo menos 5 dias antes. E vai haver cobrança de ingresso? Não, todos convidados. Mas deviam cobrar ingresso e passar para os hospitais. Seria uma boa ideia essa. Vão ser convites, os clubes vão ter cerca de 300 ingressos. Chacrinha. Vão ter cerca de 500 ingressos cada clube, de 300 ingressos cada clube, mais patrocinadores convidados pela Conmebol para assistir o jogo. É o dinheiro acima de tudo, né? Já voltamos. 7h52, já tivemos aí o professor Enio Kaufmann, e por um probleminha técnico, eu anunciei aqui o Danley e o João Patrício Hermann, e acho que a gente não vai conseguir consertar a tempo, e aí não é culpa de ninguém, deu uma pane aí no nosso sistema de telefonia, e alguns se adaptam a entrar por Skype e tal, outros não conseguem. Então, pela telefonia a gente não está conseguindo colocar o Danley e o João Patrício Hermann. Seriam duas grandes atrações, mas se não houver condições, a gente tem ainda Diego Souza, a gente tem Rodrigo Dourado, a gente tem essa estrela
O Luiz Braz. Sabe que eu ia fazer uma brincadeira com o Braz? O Braz é um homem velho, não tem que estar ouvindo essas bobagens de Luiz Carlos Reck. Eu ia te perguntar se tu era o dono do Super Gás Braz. Olha, você sabe que a minha mulher, o nome dela é Mara. E lá em São Paulo tem o Mara Braz, né? Pergunto para ela se é ela, entendeu? Pois é. É uma brincadeira só. Bom, olha aqui, ó. Na escalação do time, o Grêmio pode até surpreender, o Renato já surpreendeu em outros momentos, mas a tendência é que comece o Maicon e que seja o velho Grêmio, com Jeromel, com Kahneman, com na direita o da direita, que é o Vitor Ferraz, na esquerda o Diogo Barbosa, pode até reviver aí com o Cortez para marcar um pouco mais o ataque rápido do Inter, mas ficou aquela má impressão do pênalti que o Cortez fez e tal. Então essa, de repente, pode ser uma surpresinha. No meio, Maicon, Mateuzinho e Jean-Pierre, né? Maicon, Mateuzinho e Jean-Pierre, sim. E na frente, o PP e o Diego Souza, né? Olha, que tem dado muito certo, né? E o Alisson, óbvio, né? Agora é o seguinte, é que óbvio, o problema do PP é que eu acho que o PP já está, na verdade, vendido. Acho eu. Ninguém anunciou ainda essa venda. O que tudo indica já foi para o Porto, né? Mas parece que já está certo com o Porto lá, não é? E a cabeça do PP, eu acho que está lá na Europa, porque o que ele caiu nos últimos tempos, ele é um baita jogador, não é? Mesmo ele jogando metade do que ele estava jogando antes, ainda joga muita bola, não é? Agora, com toda certeza, ele tem mais bola do que ele tem apresentado nos últimos jogos. É, para mim, um jogador excepcional, não é, o PP. Só que eu acredito que, junto com o PP, eu acho que o Renato tem que dar um jeito de escalar o Ferreirinha. Quem sabe o Ferreirinha de um lado, o PP do outro, sabe, não é? Eles revezando as posições, não é? Seria melhor do que você colocar o Alisson, que não tem sido um bom jogador nos últimos jogos. Mas teve Grenal que esse ano ele desequilibrou, o Alisson. Foi até o melhor em campo e tal. Não discordo muito da sua análise, não. Deixa eu só interromper rapidinho. Gol do Brasil. Bruno José, 37 do primeiro tempo. CSA 0, Brasil 1. A gauchada unida aí. Olha aí. Importante para o Juventude empate também. Já tá bom. Não estava 1-1? Não, tava 0-0. 0-0. Aí agora o Brasil abriu o placar. O Brasil abriu o placar. Quer dizer que se continuar... falou 1-1, Maurício. Não. 0-0. Antes falou. Vamos lá, desde o início. Vai lá no canal do YouTube lá. Vamos lá no YouTube. Mas, ó, o que eu falei? O Figueirense abriu o placar contra o Juventude aos 39. Tu misturou as ideias aí. Empatou 1-1 aos 42 e aos 48 o Juventude virou. Dia que me chamarem de Gagá, como fizeram com o Abelão. CSA e Brasil tá 0-0. É isso que importa. 0-0, estava 0-0 e agora o Bruno José abriu o placar. Se continuar esse placar, o último jogo vai depender de... O Juventude vai depender só dele ou não? Sim, pode empatar o Brasil com o CSA ou vitória do Brasil, obviamente. O Juventude na última rodada vai depender só de si. O Juventude na última rodada joga com... O Guarani fora. Guarani de Campinas. E o CSA joga em Recife lá. Nos aflitos. Aí a dificuldade é parecida. Exatamente. Será que tem a mala preta nesses jogos? Deve ter. Deve ter, né? O que o Brasil de Pelotas ia querer? Sabe o que os caras estavam dizendo? Mas por que o Brasil vai ganhar do CSA se o Juventude é freguês do Brasil e tem 6 pontos o ano que vem? Né? Deixa o Juventude aqui. Eu acho que deve ter tido uma mala preta aí nesse negócio. Acho que alguma coisinha. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência. Ainda temos muitas atrações nesta antevéspera do Grenal, que promete ser um Grenal quente, um Grenal bem disputado, um Grenal dos técnicos que mais vezes treinaram a dupla Grenal na história. É um encontro, por enquanto, ainda não é histórico, porque o Abel ainda não cumpriu mais 2 ou 3 jogos para passar o Teté. Mas o Renato já passou. O outro do Grêmio foi o Foguinho, né? Já tinha passado o Filipão e agora passou o Foguinho também. Então é um Grenal que não deixa dúvidas, né? Já voltamos.
8 horas 3 minutos. Este é um programa da Ademilar, né? Consórcio da Ademilar, para você garantir o seu futuro. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, cadeiracativa.com.br. Tem entrevistas exclusivas, históricas, que foram dadas aqui no Cadeira Cativa, né? E que você vai recordar. Tem a primeira entrevista exclusiva do Abel no Rio Grande do Sul, que foi para mim, que foi ao ar na Rádio Grenal, e depois a gente reproduziu no canal no YouTube, cadeiracativa.com.br. Inscreva-se lá, tá bombando. Quem está bombando mesmo, jogando muita bola, é Rodrigo Dourado. Um momento muito bom nosso, né? Não só agora, mas de umas rodadas para trás. Viemos fazendo grandes jogos, conseguimos grandes vitórias, não só em casa, mas fora de casa também. E isso é graças ao nosso trabalho do dia a dia. Chegamos nessa situação que a gente está hoje, graças ao trabalho, graças às nossas vitórias consecutivas que tivemos no campeonato. Então, pezinho no chão agora, porque o objetivo principal tá próximo, né? Mas não ganhamos nada ainda, mas estamos no caminho certo para conquistar. A responsabilidade não é só minha, acho que é de vários jogadores, os jogadores mais experientes, da comissão, para tentar ajudar também a molecada que está entrando muito bem, está dando conta do recado. Então, acho que esse mix aí de todo mundo está dando certo. A gente espera levar até o final do campeonato assim, para, como eu disse, no final a gente conquistar o objetivo principal que é de todos aqui. A Grenal é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte, como todo mundo fala aqui no Sul. Eu já não jogo faz um tempo já, então estava com saudade e particularmente vou me preparar muito junto com um grupo aí para a gente conquistar uma vitória aqui, que seria muito importante para poder correr do campeonato e sem falar que é Grenal, então a gente vai entrar com tudo para conquistar essa vitória aí. Sim, acho que todo jogo agora é importante, né? A gente sabe que o Clássico Grenal é diferente, né? Mas todos os jogos vão valer os mesmos 3 pontos. E a gente vai jogar jogo, focado em cada jogo para conquistar essas vitórias que a gente só depende da gente agora. E focar porque tá perto, como eu disse. A gente vai até o final brigando e se Deus quiser vamos conquistar. O ambiente sempre foi muito bom. Como eu disse, não tem só um líder, são vários líderes dentro do grupo. E junto com a molecada que está vindo muito bem, sempre treinaram muito bem, agora estão tendo a oportunidade de jogar e estão mostrando, dando conta do recado, né, que é difícil vestir a camisa do Inter. Então, o ambiente muito bom, o grupo muito bom. Acho que, claro, que os resultados trazem muita confiança para dentro do treinamento, do dia a dia. E a gente está nessa situação graças a nós, graças ao nosso trabalho. Muito bem, tá aí o Rodrigo Dourado. Eu já dei essa notícia, estava comentando com o Luiz Braz aqui. Eu cheguei a falar na Rádio Grenal mais de uma vez. O Flamengo, na época que o Pelaipe estava lá, queria contratar o Dourado lesionado para recuperar na Gávea. Obviamente que daí valeria menos, seria a chance de pagar pouco por um grande jogador. Mas quase que ele foi embora do Internacional. Olha só, e coisa fantástica, ele teve uma vitória, não é, maravilhosa sobre os seus problemas. Não é? Porque ele teve praticamente para encerrar a carreira, né? Tinha gente que falava que ele não voltava mais, né? E ele voltou e está jogando muito bem. É claro que eu espero que ele não jogue tão bem assim no domingo. Vamos ver um grande ídolo seu, Luiz Braz. Vamos ver se a gente tem uma condição razoável para colocar o Darley no ar. O Darley aceitou falar nessa mesa com a diversidade aí da movimentação, das câmeras e tal. Já está virando artista até aí o Darley, né? Daqui a pouco. Era artista da bola, é um grande político, daqui a pouco vira um grande cinegrafista também, né? E ver a liderança que ele tem, né? Ele já tinha no futebol uma grande liderança. Isso. E ele foi para a política e mostrou que essa liderança realmente é nata, não é? Por isso que é bom participar desse programa, que daí é só elogios, viu, Darley? Coisa boa. Darley, eu vou ser sucinto e breve contigo e a queima-roupa. E um dia você vai ficar nos devendo uma visita aqui, porque com a chegada da vacina aí,
né? Nesse mutirão que todos fizeram, inclusive vocês políticos e tal, a coisa parece estar clareando um pouquinho. Mas vamos falar também disso na sequência, mas vamos falar do Grenal. É um bom momento para o Grêmio pegar o Internacional, para quebrar a crista do Internacional, para tirar o Inter desse caminho de uma possibilidade de título, ou até ressurgir o Grêmio para essa condição de disputar com o Colorado, com o Galo, com o Flamengo, com o Palmeiras, essa condição de ainda poder lutar pelo caneco? Rec, para mim, primeiro pela situação de a gente estar nesse momento com chance ainda de ser campeão. Acho que a primeira coisa que tem que pensar é que enquanto o Grêmio ainda tiver possibilidade e jogando contra times que valem 6 pontos, tem que jogar para ganhar. Sendo um Grenal, mais ainda, né, Rec? Eu acho que o Grenal, por si só, já seria um campeonato à parte. E nesse momento, onde o Internacional vem de uma vitória maiúscula em cima do então líder, que era o São Paulo, e o Grêmio vem de um empate em casa, acho que o Grêmio jogar esse jogo fora é melhor. Certo. A volta do Jeromel, até quanto acrescenta? E a tua preocupação, você que já foi jovem, já foi aventureiro também, era um bom vivan, mas dava resposta dentro de campo. Até que ponto se preocupa com o Jean-Pierre? A questão do Jeromel, Rec, eu quero o Jeromel até machucado jogando. E o Jeromel é uma segurança a mais para o time, ele impõe um respeito quando está ali muito grande, ainda mais se for ao lado do Kahneman, ele é sempre importante nesse time do Grêmio. Quanto à questão do Jean-Pierre, a única pessoa que sai perdendo com tudo isso que aconteceu é ele próprio. Eu acho que agora a responsabilidade que ele tem de fazer uma boa partida, de fazer um grande jogo, é dele. Ele só conseguiu aumentar a responsabilidade nas costas dele, diante do que aconteceu, né? E eu acho que daqui a pouco é o que precisa para que ele tome o choque, para que ele acorde, para que ele volte a fazer bons jogos, que é isso que o torcedor, e principalmente é isso que o time dele espera dele. Agora, para fechar, o palpite para o Grenal, primeiro te entregar um abraço do Luiz Braz aqui, que também foi um grande político e é teu admirador, está aqui babando aí, só de ver o Darley, ele já fica louco e tal. Um abraço de volta aí! E que tal o resultado? O que você prevê, Darley? Rec, pelo momento dos dois, o Inter vindo de um grande resultado, aumenta, eu acho, a responsabilidade de fazer novamente um grande jogo. Os atletas vão ter um pouquinho mais de peso nas costas. Eu vejo aí o Grêmio entrando com um pouquinho mais de tranquilidade, por isso, por ser fora de casa, tirando a responsabilidade do jogo em casa do Grenal. 1-0 para o Grêmio. Valeu, Darley. Boa viagem. Está indo para a praia? Não, parei aqui para poder atender vocês. Estou indo. Eu sei, a gente vê os carros passando ali. Eu vi que você parou. Então tá. Valeu. Boa viagem até o litoral. Um abraço a todos aí. Bom Grenal para nós. Agora, para encerrar mesmo, dá um boletim de trânsito. É um bom momento para sair de casa, Darley? Cara, tá andando tranquilamente o trânsito, viu? Tá para uma sexta-feira, acho que até tá bom demais. Valeu. Disse que o homem faz qualquer negócio? Faz. Valeu, Darley. Um abraço. É isso aí. Que saudades dos Grenais com o Darley, com o Fabiana. Era uma provocação santa. Depois a gente descobriu, né? Que o mundo piorou tanto depois daquilo, a internet estragou tanto. Melhorou muito, né? Que a gente encontra quem a gente não encontrava no passado. A gente descobre onde estão os amigos nos descobrem, né? Tem muita gente que namora na internet também, não tem problema. Agora, por outro lado, a provocação, às vezes, ela é muito agressiva. Né? Eu acho que a rivalidade que existia no passado era muito agressiva. As pessoas, elas brigavam, se matavam, sabe, né? Depois melhorou um pouco. Agora, eu acho que está bem melhor. Acho que está bem melhor. Por causa de dirigentes, como é o caso, por exemplo, do dirigente do presidente do Grêmio, que é um cara ponderado, não é? O ex-dirigente do Internacional,
que Marcelo também Medeiros. o Marcelo Medeiros ajudou muito a que, de repente, essa rivalidade ficasse realmente mais dentro do campo, não é? É inconcebível que as pessoas assistam um jogo de futebol e saiam depois batendo um no outro, não é? Realmente isso não dá. Vamos ver outro cara que satisfaz aí os teus desejos, o Luiz Braz. Diego Souza, que é um homem Grenal. Esse é bom demais. É uma pena que ele vai encerrar a carreira dele agora, né? Vai encerrar no Grêmio. Realmente é muito bom. Primeiramente, boa tarde. André, eu acho que eu não penso da maneira que você vê. A gente completo, com todo mundo à disposição. A gente não teve nenhuma derrota para nenhuma equipe de G4. E tivemos sim uma derrota em Minas Gerais, onde foi um time, claro, todos que vestem essa camisa são importantes, mas nós não estávamos com nossa força máxima. E aqui não tem isso. A gente sabe que todos os jogos são importantes. É um jogo de uma importância muito grande para todo mundo. A gente sabe que conseguindo um resultado positivo nesse Grenal, a gente está brigando realmente pelo título mais uma vez. Então, tudo que envolve esse jogo a gente sabe, mas a gente, sem dúvida nenhuma, sabe da importância do clássico para todos nós e vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo e procurar sempre a vitória. Diego, o Inter chega para esse clássico num momento melhor, são 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio, por exemplo, vem de 3 empates. Por esse aspecto, tu consideras que o Inter é favorito para esse clássico? Mas mais além, o quanto o momento realmente influencia no clássico? Porque nós já vimos ao longo dessa temporada e dessa invencibilidade do Grêmio nos clássicos, momentos em que o Inter chegou melhor, mas mesmo assim o Grêmio deu uma resposta positiva, deu volta por cima e conseguiu vencer o clássico. É o Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Não, Nicolas, aqui é um jogo à parte, independente de momento, todo mundo sabe da importância que tem esse clássico aqui, para todos nós. E poderia ser num momento melhor, num momento pior. A gente vai fazer sempre o que a gente tem de costume, que é jogar marcando forte, procurar ter a bola no nosso pé e agredir bem o adversário para ganhar a partida. Fora isso, a gente vê o que vai acontecer pós-jogo, porque o que importa para a gente é vencer a partida e entrar de vez nessa briga pelo título. Muito bem, nós temos o João Patrício Hermann já na linha, mas está acertando algum probleminha na conexão aí, e a gente acabou suprindo aquilo que eu estava dizendo. Estamos tentando aí para colocar e tal. Conseguimos colocar o Darley, ficou até bom. O Darley colaborou, já deu até boletim de trânsito, né? Já deu o palpite dele de 1-0 para o Grêmio, falou do Jeromel, deu uma letra para o Jean-Pierre. Ficou mais pesado agora para o Jean-Pierre, porque vai ter que dar uma resposta em função do acontecido, né? Sim, imagine se ele entra e joga uma bolinha. Curta, não é? Aí vai fica ruim. E o João Patrício Hermann já está ok, então vamos aproveitar o tempo com o novo vice-presidente de futebol do Internacional, mas nem é tão novo assim, porque o futebol ele é tão pesado, ele é tão assim vibrante, tem que ser tão participativo, tão presente, que uma semana vale por um mês de outra atividade, né, João Patrício? Boa noite. Oi, Rec, tudo bom? Estamos no ar já? Já estamos no ar, Saudade de ti, Rec. Pois é. Não, eu tive em férias, né? Voltei há uma semana, estamos aí na luta, né? Não tem nada. E aí, primeiro Grenal como vice de futebol, como é que tá o coração aí? A pressão sempre está alta, Rec. Quando trata-se de internacional, a gente sempre está na pressão. Mas vamos aproveitar, né, esse momento assim, de planejamento, de foco para o jogo. Né? É isso que nós vamos fazer nesse momento agora. Assim como os atletas estão focados, a gente também está focado. Sabemos a dificuldade de disputar um Grenal. E vamos lá, né, Rec? Vamos lá. Domingo, muita coisa vai se decidir no Brasileiro e a gente tem que pensar muito na situação do brasileiro.
Dá para dizer que nem o mais otimista dos colorados, nem aquele mais doente, assim, nem o falecido Chuchu, acreditaria, o Marcelo Kripke, que também já faleceu tão cedo, né? Acreditaria que o Internacional pudesse ganhar 8 na sequência, com tanta crítica em cima do Internacional, com tanta desconfiança, com eliminações em Copas. É verdade que 2 vezes nos pênaltis, nos tiros livres da marca penal, mas em algum momento você acreditou que pudesse haver essa metamorfose assim, e rápida, né? É que a transmissão tá meio tremida, o cara que é pro WhatsApp, mas de qualquer forma é o seguinte, ó, a gente tem um trabalho aqui no Internacional, um trabalho muito, muito forte na base, um trabalho que já vem de mais tempo, e talvez até para a questão da pandemia a gente teve uma oportunidade maior de reaproveitar os jovens, a comissão técnica, uma comissão técnica também de alguns integrantes que já trabalharam na base, e sim, quem trabalha com futebol, quem trabalha com esporte coletivo, como futebol, com alto rendimento, tem que acreditar sempre na vitória, acreditar sempre no resultado positivo. É claro que uma sequência tão positiva dessas é uma situação rara no futebol, assim como foi rara a situação de vencer por 5-1 o São Paulo, mas de qualquer forma a gente tem que ter fé, tem que continuar trabalhando. Acho que nosso desempenho técnico, assim como o desempenho físico, estão num pleno muito, muito seguro, e a gente espera muito que essa situação se mantenha, pelo menos nos próximos 7 jogos, né, para que a gente tenha condições aí de chegar em primeiro no Brasileiro. Para encerrar, até porque a gente tem pouco tempo também e a condição técnica não é das melhores, mas está bem bonitão aí o João Patrício na tela, está bem tranquilo, não está tremido nada. João, aqui ó, palpite para o Grenal, e quem você acha que é o cara ideal para substituir o Caio Vidal? É o Peglow mesmo, pelo estilo de jogar? Você acha que o Abel pode ter alguma surpresinha? Qual é a participação que vocês estão tendo aí nessa conversa? O que mudou na rotina das últimas horas, já que o Grenal requer alguns cuidados adicionais? Rec, tu já é um veterano de Grenais, tu sabe que Grenal sempre tem uma surpresinha, né? O Internacional tem um elenco bastante farto, um elenco com várias alternativas. Infelizmente perdemos o Caio Vidal por cartão, né? Mas temos alguma alternativa, podemos jogar com mais um atacante, podemos jogar com o jogador de lado, de pé direito, de pé esquerdo, pode ser adiantar um meia e colocar outro volante, pode ser adiantar um meia e colocar outro meia, pode colocar um lateral na frente do lateral. Então, eu acho que o Inter tem várias opções aí no seu elenco para buscar um bom desempenho, né? A equipe do Grêmio é uma equipe muito, muito experiente, com um treinador cascudo, que sabe jogar Grenal. E é um clássico de 111 anos, né? É o nosso maior adversário histórico. Então, a gente não pode ter um palpite para esse jogo, porque sempre é um jogo muito aberto, muito franco. E a gente está muito focado, nesse momento, não só no Grenal, mas em ganhar o Brasileiro. É o nosso objetivo principal. A rotina aqui no Beira-Rio é uma rotina muito tranquila. A relação com o treinador é uma ótima relação. É uma relação olho no olho, é uma relação de pessoas que se respeitam, de pessoas que respeitam a história daqueles que recém chegaram, e os que chegaram respeitam a história daqueles que já estavam. Então é uma relação muito tranquila, uma relação de trabalho, e o ambiente do Beira-Rio é de muita tranquilidade. O vestiário é um vestiário tranquilo, é um vestiário leve, e que a gente vai tentar levar essa leveza para o campo, né, que é aliado a toda a condição do jogo, que tem que ser um jogo que, infelizmente, não vai ser um jogo a nosso favor, vai ser um campo praticamente misto, né, por causa que não tem público. Infelizmente, não temos como jogar com o público, seria uma vantagem para nós. Então, eu acho que é um jogo que não tem favorito. Palpite para o Grenal? Não tem favorito, Rec. O Danlete vai ser 1-0 pro Grêmio. Palpitar. Se tu me conhece já há algum tempo, sabe que eu não sou bom de palpite. Tá? Mas eu estou jogando muito por esse brasileiro. A gente está querendo muito no Beira-Rio esse brasileiro. Vamos trabalhar para buscar esse título que não vem há muitos anos. É para isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o palpite pro Grenal eu vou deixar para ti. Olha aqui, ó, o Danlete vai ser 1-0 pro Grêmio. Tu não quer nem o score mínimo, tu arrisca?
Acho que não ouviu, João. Ei, João, o Darley disse que vai ser 1-0 pro Grêmio. Eu acho que perdeu o retorno lá. Valeu, João. Obrigado, Rec. Um abraço para vocês. O dia que tu me convidar para ir, eu vou aí. Ah, então tá. Tá convidado. Tá convidado. Aliás, você se convida, não tem problema. Um abraço. Vice de futebol do Internacional. Tem muito trabalho pela frente aí, né? Vai ter que fazer até transição e tal. E pega um Grenal. Eu não sei quem é que entra mais... não é nem impressionado, porque o Inter está com 8 vitórias. E se perder, faz parte do espetáculo também. O que eu quero dizer é o seguinte. O que vale mais? Estar entusiasmado com 8 vitórias na sequência, 7 dentro do Brasileiro, ou 11 Grenais de invencibilidade e parece saber o lado de montar quando é contra o Internacional? O Luiz Braz responde depois do intervalo. Ficou devendo aí para nós a pergunta. Quem é que tem mais farinha no saco? Quem não perde a 11 Grenais e parece saber o lado de montar, ou quem vem ganhando a 8 partidas? Olha, se o Grêmio entrar com o seu time completo, inclusive com o Jeromel, eu acho que é o melhor time do Brasil, com toda certeza. O professor ele não está aí para brigar com o senhor agora. Não está. Mas acontece o seguinte, é que esses jogadores, se você tiver o Maicon, que parece que está recuperado, ou está se recuperando bem, e mais essa zaga, que é realmente uma zaga muito firme, eu acredito que o Grêmio tem todas as condições de ganhar esse jogo e ganhar os outros jogos que vai disputar também, não é? Vai disputar contra o Flamengo. Pode ser campeão? Pode, ainda pode ser campeão. Quem é mais favorito para o título, o Inter ou o Grêmio? Olha, atualmente, se você olhar, o Inter é realmente o time mais favorito. Ele está em primeiro lugar, 59 pontos. Agora, perdendo esse jogo, perdendo esse Grenal, eu digo para você que já deixa de ser o favorito. Porque o Grêmio vai ganhar depois do Flamengo e passa a disputar realmente um campeonato de igual para igual. Diga, Maurício, para fechar o programa. Para fechar o programa, segue 1-0 para o Brasil contra o CSA, 10 minutos do segundo tempo. E as vacinas? Chegou o lote de 2 milhões de vacinas vindo da Índia e a Anvisa liberou 4,8 milhões de doses fabricadas pelo Butantan. Vai sobrar vacina agora. Daqui a pouco, uma semana, vacina, a gente vai... Só tem vacina para 40% do grupo prioritário ainda. Até segunda-feira, na paz do Nosso Senhor e sem briga no Grenal, por favor.